Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Confira, a partir de agora, as notícias do Poder Legislativo de Uberlândia e no dia a dia da nossa cidade. Na tarde de sexta-feira, dia 9, houve a 11ª e última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que constatou irregularidades cometidas pelo Poder Executivo na contratação da Associação dos Motoristas de Passageiros dos Estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais, a MTMG, para o transporte escolar no segundo semestre de 2015. A reunião foi no plenário da Câmara Municipal, onde foram avaliados documentos apresentados pela Prefeitura de Uberlândia, atas de depoimentos de testemunhas, laudos de vistorias de veículos, entre outros documentos colhidos durante os trabalhos da CPI, além dos resultados da perícia grafotécnica, apresentada pelo advogado representante da empresa de advocacia, contratada pela CPI para prestar assessoria técnica jurídica. A avaliação de mais de 6.000 páginas de documentos constatou que houve, sim, falsificação de assinaturas de alguns documentos periciados, o que comprova irregularidades no processo de contratação da AMTMG. Segundo o laudo, algumas assinaturas são visivelmente diferentes, assim como são divergentes algumas informações apresentadas relativas aos itinerários e quilometragem rodada de alguns veículos que prestaram o serviço. Para que fosse corrigido aquela diferença que o prefeito Gilmar Machado disse, que a contratação dessa empresa de Uberlândia, fora de Uberlândia, seria para justificar a redução de 6 centavos o quilômetro rodado, os relatórios apresentados por essa mesma empresa do estado de Goiás ao senhor prefeito Gilmar Machado comprova que várias dessas vans precisaram rodar 295 quilômetros dentro de um período de 1 hora. Isso significa o quê? Que essas vans carregando as nossas crianças na área rural, com toda a dificuldade das estradas de terra, elas tiveram que rodar a uma velocidade de 295 quilômetros por hora. E eles receberam por isso. O relatório da CPI será apresentado no plenário da Câmara na manhã do dia 3 de novembro, durante a primeira sessão ordinária do mês. Eu acredito que aí umas 4 ou 5 pessoas serão responsabilizadas em função dos depoimentos da documentação, né? Em relação a isso, eu não tenho dúvida, 4 ou 5 pessoas serão incluídas no relatório final. E essas pessoas que vieram aqui agora também fazer pedidos, estranhamente também serão analisados. Então pode ser que esse número de 4 a 5 cresça aí para um número de 10 pessoas, porque o Ministério Público vai apurar qual que é a intenção, se era obstruir a CPI, se era prejudicar, se é dificultar o relatório final. Nada vai nos prejudicar, nós vamos digitalizar, disponibilizar e fazer um grande relatório. A terceira sessão ordinária da Câmara Municipal foi marcada por uma intensa expectativa sobre a instauração ou não das CPIs da Fundação Maçônica e da Fundasus. Na ocasião, o presidente Alexandre Nogueira determinou pela abertura de novas investigações após o término da CPI das vans. A CPI da Fundação Maçônica tem como objetivo investigar a ilegalidade dos termos de parceria do contrato número 263 de 2010 entre o município e a Fundação, baseada no parecer da auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS em 2014, que diz contar irregularidades em todo o processo acordado entre as partes. Já a CPI da Fundasus tem o objetivo de apurar desvios de recursos financeiros e orçamentários das secretarias municipais para custeio de estruturação das atividades administrativas da Fundasus. A discussão para a nomeação dos membros dessas CPIs foi intensa no último dia 5. São 2 CPIs diferentes. A primeira tem objeto específico, que é a CPI da Fundasus. A segunda CPI protocolada aqui nessa casa não tem objeto específico, que é a CPI da Fundação Maçônica. Essa CPI deve ser arquivada, ou senão vocês, pelo menos, retirem essa CPI e corrijam o objeto da CPI. O objeto não está especificado na CPI. A da Fundasus, não. A da Fundasus tem objeto específico.
Então, para que tramite as duas CPIs, eu espero que vocês possam fazer a correção. Quanto à destinação dos recursos da Secretaria de Saúde para a Fundasus, o vereador Silésio Miranda apresentou informações documentais, as quais mostraram altos valores pagos pela Prefeitura a profissionais que atuam nas unidades de saúde do município, salários que chegam a R$ 57 mil, fato este que chamou a atenção de todos os parlamentares. 30.978, 57 mil reais, 25 mil reais, 48.511, 33.613, 33.516. Foi o prefeito Gilmar que criou isso não. Essas pessoas já trabalhavam na saúde e nós temos que pagar essa conta todo mês. O presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, decidiu instaurar as CPIs após a conclusão dos trabalhos da CPI das vans. Fui perguntado e questionado, vereadora Michele Bretas, se poderia haver uma unificação das duas CPIs para tornar uma só CPI. Eu fui enfático na minha resposta. Depende de todos os vereadores. Se os vereadores assim entender, nós faremos somente uma CPI. Se as duas, a bancada de oposição e a bancada de situação, entender, vereadora Adriana Zago, que possa transformar em uma só CPI, tendo em vista os dois objetos, assim o faremos. Se não, instauremos as duas CPI. Mas esta casa jamais vai pela ditadura, jamais vai pela força de um só membro, ou seja, do presidente ou de qualquer um outro. Esta casa vai ser democrática, como sempre foi. E caso haja o entendimento de todos os vereadores, nós podemos e faremos da forma que vossas excelências quiserem. O plenário da Câmara Municipal de Uberlândia recebeu na terça-feira, dia 6 de outubro, audiência pública para discutir a falta de vagas e a mudança dos critérios para preenchimentos de vagas nas creches municipais de Uberlândia. O evento, proposto pelo vereador e presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, foi realizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Participaram da audiência os defensores públicos Clayton Rodrigues Sabino e Fernando Orlan Pires Rezende, além de juízes, promotores de justiça, representantes das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social e Trabalho, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, entidades comunitárias do município de Uberlândia, representantes de associações de bairros e comunidade em geral. O objetivo da Defensoria Pública em Uberlândia, ao realizar a audiência, foi reunir os envolvidos e buscar soluções para o problema de forma extrajudicial. Atualmente, 3 critérios definem o preenchimento das vagas: zoneamento que dá preferência à criança com residência mais próxima, crianças com deficiência física ou intelectual, ou ter irmãos que já frequentem a creche. Após o encontro, foram definidas novas propostas apresentadas à Prefeitura de Uberlândia, ampliando os critérios de preferência. São elas: menor renda per capita, crianças em situação de vulnerabilidade que tenham sofrido violência física ou sexual ou que estejam abrigadas e a extinção da lei de zoneamento. A expectativa é de que as propostas encaminhadas já sejam utilizadas na instrução normativa ainda deste ano, já que as inscrições para o preenchimento de vagas são realizadas em novembro. E nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco, moradores do Cidade Jardim sofrem com o descarte irregular de lixo e ainda prestação de contas do diretor do DEMAI e da Secretaria de Comunicação no plenário da Câmara. É daqui a pouco, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Alguns moradores do bairro Cidade Jardim, que moram próximos ao córrego Bons Olhos, fizeram uma manifestação pelas ruas do bairro, chamando a atenção de outros moradores e de autoridades. O local, que é a área de preservação permanente, sofre com descarte de lixo, sucatas, entulhos e até animais mortos, principalmente na Rua das Papoulas, próximo à Rua dos Flamingos. Situação que tem incomodado os moradores há alguns anos e pode comprometer a saúde de crianças que brincam no local. A gente precisa de uma medida aqui educacional da população e descaracterizar que é um ponto aberto de lixo, né? Um ponto aberto de entulho. E que não é, porque tem casa aqui a 20 metros daqui da gente, que é uma reserva tão bonita aqui, com esse local tão sujo e tão ruim, degradável para nós, né? O que eu já falei com os carroceiros para não jogar lixo aqui, não adianta, eles já me xingaram tudo, já fui ameaçada. E esse mau cheiro dentro para casa da gente, tá juntando muita mosca, muito barata, ratazanas, tá impossível a casa da gente. Aqui é cheio de urubu direto. Enquanto entrevistávamos esta moradora, flagramos uma pessoa que parou o carro para descartar algum lixo, mas foi embora quando percebeu que estávamos gravando. Ninguém tem respeito nenhum. Isso aqui é uma área de preservação ecológica, né? Falta de água que a gente está sofrendo, toda essa conscientização, deixar uma situação dessa com chorume de lixo contaminando o lençol aqui da nascente, que é afluente do Beirabinha, né? Isso aqui nós vamos beber essa água aqui uns dias para cá, né? Então a prefeitura ontem parece que deu uma maquiada na coisa, mas nem direito fizeram, porque ficou assim, tem muita sujeira, né? Tem frango ali, ó, uma galinha ali morta, então é rato, é bicho, é inseto, né? Fora o desrespeito com o meio ambiente. A gente é cobrado tanto, né, de não gastar água e o poder público conivente com uma sujeira dessa. Inclusive, algumas áreas são incendiadas, o que pode comprometer a mata ciliar da nascente que fica bem próxima àquela região. Esta moradora já protocolou 5 reclamações junto à Prefeitura de Uberlândia, na esperança de que algo seja feito
para impedir que pessoas joguem lixo. Algumas vezes vieram tirar o lixo, só que eles vêm na parte da manhã, à tarde o pessoal já joga. Eu e a minha outra vizinha já tentou afrontar, as pessoas pedir para não jogar, mas de uma hora teve um homem que apelou com a gente parou. Então assim, agora a gente está esperando o pessoal mesmo, as maioridades tentar resolver para nós. A vereadora Michele Bretas esteve no local com os moradores. Desde janeiro de 2013, desde que eu tomei posse na Câmara, a gente luta por essa situação aqui. E assim, é desumano. Então, fica o meu apelo para a população, para eles conscientizarem. Agora, também eu peço o apoio e a sensibilidade do poder público, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviço Urbano, Secretaria de Obras, para que a gente possa terminar aqui de fazer, por exemplo, essa calçada. Parece que já teve aí uma ação civil pública do Ministério Público. Então, a gente precisa, eles precisam terminar de fazer essas calçadas, fazer revitalização desse parque, da questão da nascente. Quem é ambientalista, quem é estudioso do meio ambiente sabe o que isso causa, né? Qual o impacto que isso causa, não só em nós agora, mas nas futuras gerações. Olha o calor que nós estamos sofrendo, olha a falta de água. Então isso tudo é a forma como nós estamos cuidando do nosso planeta. Então eu peço que os moradores, o cidadão, cidadã, possa fazer o seu papel, mas que o poder público não seja omisso, como tem sido. O secretário do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, prestou contas na primeira sessão ordinária de outubro sobre as obras de construção da nova sede do órgão. Orlando Rezende ouviu críticas e pedido de informação sobre a compra de terreno para a extensão da área da nova sede e os valores pagos nas obras de terraplanagem. A primeira sessão ordinária de outubro foi marcada por um extenso debate sobre a construção das obras da nova sede do Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia, o DEMAI. As discussões foram iniciadas com uma prestação de contas apresentada pelo diretor-geral da autarquia, Orlando Rezende. Ele falou sobre o projeto de produção de água tratada no Lago da Usina Capim Branco, mas o fato que gerou mais divergência nas informações foi a questão da construção da nova sede. Vários vereadores subiram à tribuna para questionar o volume de investimentos até agora previstos para a nova sede, localizada ao lado do Teatro Rondon e que está em fase inicial de obras. O vereador Wilson Pinheiro alegou que o valor estimado em 63 milhões de reais, já contabilizado um possível aporte de 10 milhões ao valor orçado, seria desnecessário, uma vez que o DEMAI recebeu a doação do terreno para a construção da sede em julho deste ano. A sede está sendo construída em 8.000 metros quadrados, num terreno de 15, nós estamos gastando a metade do terreno, aí ele pegou mais 9.000 metros quadrados, um desperdício de dinheiro público no momento de crise, por isso que a conta de água subiu tanto aqui em Uberlândia. O vereador Norberto Nunes disse que a compra do terreno está sendo questionada na Justiça. O DEMAI está executando uma obra em uma área que foi adquirida pela Prefeitura e nós constatamos, quando nessa licitação de compra do DEMAI da área da Prefeitura, irregularidades aqui na lei. Então está sob júdice, nós estamos foi acionado a Justiça e o DEMAI de maneira nenhuma poderia gastar recursos numa área que não é dela. Inclusive o DEMAI não tinha previsão orçamentária para adquirir essa área. O secretário argumentou que a compra do terreno, que segundo ele são 11.000 metros quadrados, faz parte de uma ação estratégica. É uma área que está entre a área da sede e o teatro. É uma área que, por enquanto, concretizado o negócio, por enquanto será feito ali um paisagismo. Mas nós consideramos que a negociação foi correta, aprovado pela Câmara e as ações em primeira e segunda instância já nos deu ganho de causa. O vereador Wilson Pinheiro ainda questionou a falta de informação sobre a quantidade de terra boa que a empresa contratada pelo DEMAI retirou da área da sede com as obras de terraplanagem. O metro cúbico de terra boa hoje é da ordem de R$25 um metro cúbico, né? Teve informação de funcionário do DEMAI que ela foi levada para uma empresa, lá no Distrito Industrial. Agora ele vem aqui e fala que está no DEMAI. Então a informação é contraditória, controversa. O vereador Celso Santos questionou o montante de terra boa que o secretário Orlando Rezende diz ter retirado da área e o gasto com a limpeza. Numa área, uma construção de 8.000 metros quadrados, um aterro que tinha 6 metros na cabeceira, por 200 metros morrendo a zero lá embaixo, você só consegue retirar 25.000 metros cúbicos de terra.
25 mil metros cúbicos de terra. Isso é transportado em 2 mil caminhões. Agora, o DEMAI pagou por 6 mil caminhões para tirar 60 mil metros cúbicos de terra. Ou seja, não foi retirado 60 mil metros cúbicos e nem usou 6 mil caminhões. Ou seja, pagaram quase R$1 milhão, 900 mil reais para retirar essa terra, sendo que só o transporte você faz ele com 150 mil e mais 100 mil de horas máquina, que é a escavadeira que vai carregar esses caminhões. Com 250 mil para quase 1 milhão, a diferença é muito grande. Já o vereador Doca Mastroianno questionou a destinação do entulho retirado da obra de terraplanagem. Segundo ele, esse entulho foi depositado numa nascente no bairro Aclimação. Eu denunciei, fui no Ministério Público e questionei isso aqui hoje, o Orlando, para ele tomar providência. Se não foi a empresa que ele contratou, quem foi? É do lado da ETD lá, ele mesmo disse ali que guarda algumas terras para poder usar no dia a dia nos tapa-buraco. Não sei se foi o caminhão mesmo que joga essa terra limpa que ele se diz. Então é investigar, já está na promotoria, está no Ministério Público. O secretário também respondeu sobre a questão da terraplanagem. Na realidade, foram retirados de lá 5.700 caminhões, 69 mil metros cúbicos, sendo a maioria entulho, terra ruim, como está lá a prova lá. E o volume daquele desaterro, que antes se falava que era apenas uma limpeza, qualquer cidadão que passar ali vê que é uma obra de grande volume e foi tudo feito dentro da legalidade. Não houve absolutamente, nós não temos nenhuma evidência de que a empresa que fez aquele desaterro tenha vendido, mesmo porque a terra ruim, o aterro foi colocado no lugar correto, e a terra melhor nós depositamos na nossa aclimação e mesmo acertando aquela parte de cima da... Outras questões foram apresentadas ao diretor. O presidente da Câmara, por exemplo, questionou a dupla cobrança de contas de água no mesmo mês, como, segundo ele, vem ocorrendo em Uberlândia. Eu peguei várias contas dessa forma e fiz essa denúncia também ao Ministério Público. Então o Ministério Público está com essa denúncia, já está ouvindo as pessoas que foram cobradas contas no mesmo mês e agora um erro maior ainda. Vejam bem, eu apresentei hoje uma conta que já vem com data de vencimento em 24/11. Se o DEMAI não faz estimativa, como que o mês de outubro começou hoje, como que o mês de outubro está sendo cobrado já no mês de 24/11, 24 de novembro. Então é um absurdo, realmente estão errando muito. Eu não quero aqui culpar ninguém, mas a verdade tem que ser apresentada à população de Uberlândia. Nós vamos buscar isso juntamente com o Ministério Público. O Jornal da Câmara vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco, no plenário da Câmara, é discutido o caos da saúde pública em Uberlândia. É depois do intervalo, não saia daí. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais.
escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Foi realizada na noite de segunda-feira, dia 28 de setembro, no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, uma audiência pública para discutir a saúde do município. O encontro deu continuidade à audiência pública que aconteceu na casa, na quinta-feira, dia 24, com o mesmo propósito. O objetivo da audiência era definir propostas para a resolução de problemas na rede municipal de saúde, como a falta de insumos nas unidades públicas de saúde da cidade, especialmente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o HC-UFO, e nas unidades integradas de saúde, as UAIs. Depois da audiência que nós tivemos com o Ministério Público, seguido depois da mobilização no dia 24, que a gente conseguiu aí mobilizar toda a região, né, em relação ao movimento. Diante dessa situação, a gente acredita que nós vamos ter aí com sucesso aí o fechamento desses trabalhos e quem sabe aí trazer aí resoluções, soluções concretas aí no sentido do caos que nossa saúde se encontra no atual momento. Conforme levantamento feito por representantes dos médicos residentes do Hospital de Clínicas da UFO, houve anúncio da liberação de verba para o HC-UFO, mas a compra dos materiais para uso no HC deve demorar cerca de 3 semanas. Participaram da audiência pública, além de médicos residentes, representantes do Poder Público, da Prefeitura de Uberlândia, do Hospital de Clínicas e familiares de pacientes da rede pública. Para o presidente da Câmara, vereador Alexandre Nogueira, o Poder Legislativo Municipal está fazendo o seu papel de defender os interesses da população, abrindo as portas do plenário e buscando possíveis soluções para os problemas na área da saúde. Nós vamos continuar com as portas abertas para o Sindicato dos Médicos, para todas as pessoas ligadas, relacionadas à saúde de Uberlândia, para que cada vez mais eles possam cobrar mudanças, porque na verdade eles querem melhoria para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Isso não está acontecendo na cidade de Uberlândia. O Legislativo de Uberlândia, infelizmente, tem pouco poder, porque nós não temos a caneta na mão como o Executivo. Mas nós podemos aqui sair uma proposta de maior repasse, de uma fiscalização melhor, de uma transparência a mais e até mesmo um projeto de transparência para que a saúde de Uberlândia possa voltar a ser o que era. Após a audiência, vereadores de Uberlândia assinaram um pedido de intervenção do Ministério Público na saúde de Uberlândia. O pedido foi feito na segunda sessão ordinária de outubro e teve 16 assinaturas, entre elas de vereadores da base do governo municipal. O tema da saúde pública foi a discussão prioritária na segunda sessão ordinária de outubro na Câmara Municipal de Uberlândia. Vários vereadores assinaram uma petição para que o Ministério Público intervenha e force a Secretaria de Saúde do município a restabelecer o funcionamento das unidades de saúde e das unidades de atendimento integradas dos bairros Planalto, Martins e Roosevelt, que se encontram fechadas. O funcionamento das UAIs foi interrompido desde o dia 30 de setembro. No texto da petição, há informação oficial por parte da Prefeitura de Uberlândia de que o funcionamento se dá pela impossibilidade nos atendimentos devido à falta de materiais e medicamentos nas unidades. Mais de 16 vereadores assinaram a petição. O vereador Lelis Lima, que é da base do governo, justificou a assinatura. Não é novidade para ninguém, né, que a situação da saúde ela passa por realmente esses desajustes. E eu assinei com muita tranquilidade, em se tratando que a população ela deve ser realmente bem atendida. Então não é novidade de maneira nenhuma, que precisa de intervenção e com certeza tudo aquilo que é apresentado para melhoria para a população, com certeza nós assinaremos. A vereadora Gláucia da Saúde também assinou o documento. Nós trabalhamos há muitos anos, né, contribuindo com a saúde, então qualquer documento, CPI, requerimento que visa melhorar, né, contribuir para que melhore o atendimento para a nossa população, as condições de trabalho dos nossos funcionários, trabalhadores de saúde,
nós estaremos juntos, né, não só enquanto Comissão de Saúde, mas também enquanto vereadora, né, que luta muito por essa causa da saúde. O vereador Davi Tomás explicou que a proposta de elaboração da petição surgiu após reunião com conselhos que envolve a área da saúde de Uberlândia. Nós estamos num estado de calamidade pública na saúde de Uberlândia. Pessoas morrendo, as UAIs lotadas, sem atendimento, fechadas, sem remédio, sem equipamento básico, como esparadrapo, algodão, luva cirúrgica. Então, nós temos que tomar uma atitude. Eu acho que a Câmara, ela não tem como agir. Nós não temos a caneta. Quem tem a caneta é o prefeito municipal. Já que eles não estão dando conta, nós estamos pedindo a intervenção do Ministério Público e nomeia o interventor. A saúde de Uberlândia gastava 300 milhões, hoje ela gasta 520 milhões. Então, nós temos dívidas com a SPDM, dívidas com os hospitais particulares. Então, se está devendo, se não compra remédio, se não contrata médico, aonde está sendo gasto esses 520 milhões com a saúde de Uberlândia? Então, essa é a obrigação nossa. Nós temos que saber onde está sendo investido o dinheiro da saúde de Uberlândia, porque as pessoas estão morrendo sem atendimento nas unidades. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Eu aguardo por você na próxima edição. E acesse o nosso site www.câmarauberlandia.mg.gov.br, onde você acompanha toda a programação da TV Câmara Uberlândia e também das notícias do Poder Legislativo Municipal. Até uma próxima edição do Jornal da Câmara.